Vocês já pararam para pensar em como o mundo seria chato caso não houvesse os mistérios que intrigam a humanidade? O sobrenatural, o místico, o oculto e o desconhecido. São coisas fascinantes. E mesmo que às vezes não conseguimos entender tudo de forma clara, o misterioso sempre mexe com o nosso imaginário. Ao redor do mundo existem alguns artefatos que supostamente têm superpoderes, seja por causa das pessoas a quem eles pertenceram ou por estarem envolvidos com eventos sagrados. Eu sou o Ivan Lima e nesse vídeo eu mostro para vocês alguns objetos que aparentemente têm poderes sobrenaturais. Que tal começarmos falando de um objeto que está localizado em Jerusalém? O Monte do Templo é um lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo um dos locais mais disputados do mundo. Entre um dos locais mais sagrados do templo está a famosa Pedra Fundamental. Olhando para ela, muitos de vocês podem constatar que é apenas uma pedra, certo? Mas as coisas não são bem assim. A pedra já foi motivo para muitos debates, controvérsias e, é claro, derramamento de sangue. Na tradição muçulmana, a pedra fundamental é o local de onde Maomé subiu aos céus. Também dizem que foi da pedra que saiu toda a água doce do mundo. O curioso é que embaixo da pedra existe um grande poço. E, segundo a lenda, é um poço sem fundo, para onde as almas vão e esperam para serem julgadas. Já para os judeus, o local é onde toda a criação começou. Para eles, o mundo tinha um ponto para a criação começar, e a pedra fundamental é o tal ponto. Depois que tudo foi criado, a pedra passou a ser sagrada para a tradição judaica. Era lá que estava a Arca da Aliança e as tábuas dos 10 mandamentos. A pedra também é, supostamente, o local onde Jacó dormia e sonhava com uma escada que ligava tudo na criação, significando todos os níveis de apego espiritual. E você? Acredita em todas as histórias envolvendo a pedra fundamental? Mudando de assunto, você já ouviu falar sobre a taça de Nanteus? Muitas histórias já surgiram em torno desse objeto, um pequeno copo de madeira que ficou muito tempo na mansão Nanteus. O engraçado é que muitas pessoas acreditam que essa taça, copo ou vaso, independente do que ele realmente é, seja o famoso Santo Graal. O primeiro registro que se tem desse objeto é de 1870, quando foi exibido na Universidade de Lampeter, no país de Gales. No ano de 1906, além de estar fortemente associado à lenda do Santo Graal, passaram a acreditar que o objeto tinha poderes de cura. Eram tantas pessoas que acreditavam em seus poderes que faziam até um ritual em volta do cálice e reforçaram a segurança para que ele não fosse roubado. Apesar do medo de que ele fosse roubado, o objeto diversas vezes foi usado para dar água a doentes e idosos, o que resultou em várias pessoas dizendo que foram curadas pelo cálice. Mesmo que o objeto tenha sido datado da era medieval, ninguém deixou de acreditar na lenda. A história diz que muito tempo depois que o copo foi levado para a Grã-Bretanha por um homem chamado José de Arimateia, Henrique VIII estava em guerra contra o catolicismo e contra aqueles que o praticavam. Um grupo de monges que tinha a posse da taça a levou para o país de Gales para ficar fora do alcance de Henrique. Eles se refugiaram nas terras da família Power, que tinha herdado a mansão Nanteus. Só que, com o tempo, os monges foram morrendo e não podiam deixar o segredo do cálice ser enterrado com eles. Por isso, passaram o segredo e o cálice para a família Power, que se tornaram os guardiães do suposto Santo Graal. Apesar das tentativas de proteger o objeto, ele acabou sendo roubado da mansão Nanteus em 2014. Ele tinha sido emprestado para uma mulher que estava muito doente, mas acabou desaparecendo. Mesmo assim, até hoje,
muitas pessoas acreditam que a taça realmente tem poderes. E sobre a lenda da Pedra do Destino? O que você já ouviu falar? Essa pedra era usada na coroação de todos os reis celtas e foi levada da Irlanda para a Escócia há muito tempo. Na Escócia, ela ficou muito conhecida por ser mágica, muito poderosa e que garantiria a legitimidade do poder de quem fosse coroado sobre ela. Pois bem, todos os reis da Escócia foram coroados sob essa pedra. E com a união dos reinos, ela acabou indo parar em Londres. Na coroação da rainha da Inglaterra, por exemplo, ela ficou embaixo do trono da rainha. Mas em 1950, 4 jovens escoceses roubaram a Pedra do Destino e a levaram de volta para a Escócia. Ela só foi encontrada um ano depois e levada de volta para a Inglaterra em 1953, quando foi usada para a coroação da rainha Elizabeth. Anos depois, exatamente em 1996, a Pedra do Destino foi devolvida à Escócia e hoje está em exposição no Castelo de Edimburgo. Supostamente, a pedra realmente parece ter poderes, já que a rainha da Inglaterra foi coroada há 66 anos e foi considerada a rainha que se manteve por mais tempo no trono britânico. Assim como a pedra fundamental em Jerusalém, muitas pessoas acreditam que a Pedra do Destino foi a mesma que Jacó se deitou quando sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu e viu anjos subindo e descendo por ela. E sobre o famoso dente de Buda? Vocês já ouviram falar sobre esse objeto? Segundo a lenda, quando Buda foi cremado, sobrou apenas uma coisa em suas cinzas: seu dente canino esquerdo. E sendo um líder religioso, obviamente surgiram muitas lendas em torno do seu dente. O dente foi motivo de muitas disputas para saber quem teria o direito de exibir parte do líder sagrado. Atualmente, o dente é mantido em um local chamado Templo do Dente, no Sri Lanka. Mas sua história também esconde mistérios curiosos. Segundo a lenda, o dente foi transportado para o Sri Lanka quando estava preso no cabelo de uma princesa, no século IV d.C. Durante o período de colonialismo europeu e expansão portuguesa, os exploradores que assumiram o controle no Sri Lanka também tiveram posse do dente sagrado. O que foi feito com o objeto? O dente foi dado a um arcebispo, que queimou e jogou as cinzas no mar. Porém, dizem que o que eles conseguiram pegar era apenas uma cópia e que o verdadeiro dente estava guardado em segurança. Atualmente você pode ver o dente do Buda do Sri Lanka, mas supostamente ele está no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Um templo budista na cidade de Rosemead comprou 10.000 artefatos budistas, e entre esses artefatos veio junto um dente. As relíquias, coletadas por um budista que vivia no Vietnã, foram passadas junto com a crença de que precisavam ser compartilhadas com a comunidade. Dizem que o dente de 2.500 anos continua crescendo de tamanho, sendo que hoje ele tem 5 centímetros de comprimento. Muitas pessoas disseram ter sido curadas após ter contato com a relíquia, mas o templo onde ele está nunca confirmou nenhum desses casos. Por falar em partes sagradas de pessoas que já morreram, eu não poderia deixar de citar o sangue de San Gennaro. Em 2015, uma notícia curiosa circulou pela internet. No dia 21 de março daquele ano, o sangue seco de San Gennaro se liquefez, fato que depois disso acontece pelo menos 3 vezes por ano. Para quem não sabe, San Gennaro ou São Januário era um bispo de Benevento, uma cidade perto de Nápoles, durante a perseguição romana aos cristãos. Como consequência da sua captura, ele foi decapitado em 305. Atualmente, em Nápoles, existe uma ampola com 30 ml de um líquido escuro dentro que muitas pessoas dizem ser o sangue do bispo. Embora nenhum teste tenha sido feito para saber se a substância é mesmo sangue, a igreja proíbe a abertura da ampola. O milagre da liquefação do coágulo de São Gennaro é um evento que acontece desde 1389. O que torna o caso excepcional é a presença do Papa Francisco,
já que esta é apenas a segunda vez em que o fenômeno ocorre enquanto o relicário era manipulado por um papa. A primeira aconteceu em 1848, quando o Papa Pio IX teve essa honra. O suposto milagre acontece 3 vezes ao ano. Primeiro, acontece no primeiro final de semana de maio, depois dia 19 de setembro, dia de San Gennaro, e por último, no dia 16 de dezembro, data de aniversário da erupção do vulcão Vesúvio, em 1631, que se acalmou com as orações dos fiéis de San Gennaro. Apesar de muita gente acreditar que realmente aconteceu um milagre com o sangue dentro da ampola, a comunidade científica discorda. Para muitos, trata-se apenas de um composto químico, à base de ferro, que foi preparado ainda na Idade Média. A substância, obviamente, se mantém sólida quando não é mexida, mas assume o estado líquido quando é agitada. Especialistas chamam o fenômeno de tixotropia, a propriedade que algumas substâncias têm de se tornar menos viscosas, ou seja, de fluir com maior facilidade quando são agitadas. O ketchup, por exemplo, é um clássico do tipo. Bom, esses foram alguns dos artefatos que, para muitas pessoas ao redor do mundo, possuem superpoderes. E eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.